Vamos falar um pouquinho aqui da repercussão do que o Felca fez. O Felca fez o vídeo que ficou muito famoso, rodou a internet, ele falando um pouco sobre adultização, sobre crianças sendo usados para conteúdo erótico, esse tipo de coisa, né? Diversos perfis repercutiram isso e, como sempre, isso acabou caindo na boca de alguns políticos que estão tentando capitalizar isso daí com projetos e capitais políticos para eles, né? Então, aqui o Hugo Mota pode pautar alguns projetos após a denúncia do Felca sobre adultização. Um vídeo do youtuber sobre o tema viralizou e fez o presidente da Câmara se manifestar. O vídeo do influenciador Felca sobre a exploração de crianças na internet acelerou as discussões no Congresso sobre a adoção de medidas para proteger os menores no ambiente virtual. No domingo, dia 10, o presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota, afirmou que pautará nessa semana projetos que tratam da adultização na internet. Para ele, tema toca no coração da sociedade. Ainda não há, no entanto, uma definição sobre quais propostas devem ir ao plenário, e a palavra final verá do Colégio de Líderes, que deverá se reunir para elaborar a pauta da semana nesta terça-feira. Nas últimas horas, mais de 10 projetos sobre o assunto foram apresentados à mesa diretora da Casa, muitos dos quais prevêem a criminalização da adultização. Interlocutores do Mota afirmaram que um dos textos com mais chances de votação é o PL 2628/2022, do senador Alexandre Vieira, do MDB. O projeto foi aprovado no ano passado na Casa Alta e prevê a criação de mecanismo para verificar a idade de usuários das redes sociais. Não adianta, porque o pai coloca o filho para fazer o conteúdo. O que adianta? O que adianta fazer isso, mano? Além disso, impõe supervisão de uso da internet pelos responsáveis, obriga provedores de internet e fornecedores de produtos a criar sistemas de notificações de abuso sexual e oferecer configurações mais protetivas contra a privacidade e a proteção de dados pessoais. Grande merda. A matéria ainda obriga todos os produtos e serviços de tecnologia digital a ter mecanismos para impedir ativamente o uso por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados a ele. Esses fornecedores deverão tomar providências para prevenir e mitigar práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que podem incentivar vícios e transtornos. Em abril, a comoção pela morte da menina Sara Raíssa, após análise durante o desafio do TikTok, reacendeu o debate sobre regulação das redes sociais na Câmara. Na ocasião, um projeto apresentado pelo deputado Dani Cunha e Silas Câmara despontou como mais palatável entre parlamentares de centro-direita que interditaram as discussões em meio às pressões da Big Tech contra a pele das fake news. Ai, cara... Aqui é onde vai entrar o grosso, tá? Um bando de velho engravatado que não entende como a internet funciona, querendo ditar como ela vai funcionar. Se prepara. Com a proposta dupla, cria-se a regra de proteção a liberdades constitucionais e direitos fundamentais como medidas para a responsabilização das plataformas digitais, exigindo... isso aqui, porra. Isso aqui era muito importante, mano. Exigindo identificação de usuários e determinadas ações de prevenção e correção contra crimes, como incitação ao suicídio, terrorismo, exploração infantil e disseminação de desinformação. Na avaliação de líderes ouvidos pela reportagem, esse é outro texto com condições ao plenário essa semana. Um pedido de CPI para investigar crimes digitais contra crianças também foi apresentado. Óbvio que é a Maria do Rosário, né? Nossa, que ó, vou fazer uma CPI aí pra dar em porra nenhuma. E o vídeo do Felca, que trata da adultização, já passa de 28 milhões de visualizações, 100 mil comentários, tá? E ele usa o exemplo da Camila Santos, que teve a imagem, segundo ele, explorada de forma sensual em vídeos. E aí aqui, ó, são todos os PLs que estão tentando passar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. PL 386/2025, apresentado pelo Talíria Petroni, do PSOL, discute sobre a participação de crianças e adolescentes na produção e monetização de conteúdo digital, define regras para o trabalho infantil artístico em ambiente online, estabelece obrigações para plataformas digitais e altera a lei de 1990 para vedar a exposição corporal com potencial de exploração sexual. O PL 3832 de 2025, proposto por Laura Carneiro, do PSD, amplia as vedações de aplicação de circunstâncias atenuantes e redução de prazos de prescrição para os crimes que envolvem violência sexual contra homens, crianças e adolescentes. Meu Deus. PL 386/2025, apresentador por Silvia Alves, altera o decreto-lei, tá, do Código Penal, do ECA, para criminalizar a adultização e exploração de imagens das crianças e adolescentes com finalidade de lucro na internet. Aqui, pô... Isso aqui é importantíssimo, tá? Que a gente não tem. PL 3840/2025, da União. Tipificar o crime de adultização digital de criança ou adolescente. Ele também é autor da PL 3841/2025, que propõe exploração digital com finalidade econômica sobre participação habitual de criança e conteúdo monetizado, tá? 384/2025, pela Yandra Moura.
Dispõe sobre criminalização e responsabilização civil e penal de condutas que envolvam sexualização e adultização de crianças e adolescentes em conteúdos audiovisuais. 3850, meu Deus do céu. Do Cabo Gilberto Silva, propõe incluir o crime de sexualização digital em prece de taranã. Cara, tem um monte de lei aqui, estão tentando passar. Max Betrão, Lei Felca, dispõe sobre medidas de prevenção, proibição e criminalização de adultização. Aí o da Rogéria, tem um monte de lei, velho. Um monte de gente aqui, cansei de ler esse monte de número, tá? Me deu uma cansada. O tema ele é muito importante, mas como sempre, esse tema ele vai servir de palanque para político, tá? Muito político vai usar esse tema de palanque para tentar ganhar voto. E não tem como a gente falar do que tá rolando se a gente entender da pressão que vai rolar das Big Techs e das empresas de tecnologia quanto a isso. Por quê? Tudo que o Felca falou, ele tem muito a ver com o algoritmo e com a terra sem lei que se tornou as redes sociais. As redes sociais, elas se tornaram uma terra sem lei, totalmente sem lei. E isso acaba fazendo com que você possa fazer post anônimo, você possa consumir coisas. Empresas como o Telegram, o WhatsApp, eles possam dar uma de louco e falar do tipo, não, a gente não vai mandar nada pra Polícia Federal, não, a gente não vai mandar nada pra polícia, ou então isso se torna uma plataforma perfeita pra quem é pedófilo, criminoso, poder fazer o que ele quiser. E aí quando o cara precisa de que a Big Tech ajude ele a fazer esse combate, a Big Tech tira o corpo fora, fala, não tenho nada a ver com isso. Não, você tá querendo infringir nossa plataforma de uso aqui, nossas medidas de uso. Então, é uma briga hoje, porque as Big Techs elas se tornaram um governo sem leis. Se tornaram uma terra sem lei. E hoje, o maior soft power dos Estados Unidos são justamente as Big Techs. Se eu parar pra pensar assim, a maior empresa hoje que sejam aí norte-americanas e que tem um poder e influência muito grande são justamente as Big Techs. Elas são muito estratégicas. Então tudo que Trump não quer, tudo que essa galera não quer é que cada Big Tech tenha que ser regulada por cada país. Eles querem poder viver sem lei. Eles querem poder viver de acordo com as regras deles. E as regras deles de acordo com os interesses comerciais deles. Ah, mas e o que isso tem a ver com a Lei Felca? Cara, o cara quer retenção na plataforma. Pra ele, retenção, quanto mais tempo usando, assistindo vídeo, assistindo conteúdo, melhor. Independente se isso for uma criança de 15 anos rebolando de biquíni, independente se for um cara extremista falando de alguma coisa racista, misógina, ele não vai regular, ele não vai deixa lá, sabe? E aí, cara, é um esforço, porque assim, por melhor que seja a polícia, as leis, os órgãos de lei de um país, o cobertor é curto, cara. Como é que você consegue, sabe? Olha um país continental como o Brasil. Essa é uma crise que eu não consigo ver com muita solução, tá? Realmente, assim, eu tiver que parar pra pensar uma solução aqui, quanto mais eu paro pra pensar nisso, pior é. Porque, assim, antes os crimes, eles aconteciam, eles eram muito difíceis de lidar, só que eles eram crimes locais, eram crimes que eles tinham uma dificuldade até pra você passar por barreiras, era intercontinental, interestadual, era uma coisa meio limitada. Hoje, cara, você consegue fazer isso muito fácil. Puta, você consegue estar no interior de Goiás articulando uma treta que tá rolando em Manaus, sabe? Você consegue fazer uma rede não centralizada, sabe? É quase um bagulho meio terrorista, assim. Você tem... Tanto que essas células de pedofilia e de conteúdo adulto, eles não são uma parada... Não é, eu vou ali em um HD. Não tem um HD. Não tem um computador de um louco só. É um monte de lugar ao mesmo tempo. É completamente descentralizado. Pra você derrubar isso, cara, o rastro, ele é muito longo. Então, a polícia paga 10, surge 1000. Os caras vão atrás de 10, surge 100. Só que pra Big Tech, é o uso da plataforma delas. Não, o cara tá na minha plataforma, o cara tá aqui no meu TikTok. Ah, ele tá vendo só menina menor de idade de biquíni. Não, mas ele tá consumindo. Os banners estão rodando pra ele, pra mim tá tudo bem, tô ganhando dinheiro. Por que eu vou mexer com isso? Não, sai pra lá. E eles sabem que isso movimenta, eles sabem que isso movimenta e muito as plataformas deles.
Então é um estresse, assim. E essas leis, pô, são leis importantes? São leis legais? São leis legais. Mas aí você vai precisar denunciar. A denúncia vai ter que ser recebida provavelmente por um MP, provavelmente pela polícia. Isso vai ter que rodar por um juiz. Isso vai ter que rodar por um juizado de menores. Isso vai ter que rodar por um monte de gente até você conseguir chegar e prender alguém. Olha a dificuldade que vai ser, tio. Olha a dificuldade que vai ser. Então isso daí, mano, é um bagulho que, assim, eu não consigo ver solução, principalmente nesse caso, assim, porque é muito difícil, assim, não tem. Ou a sociedade se organiza pra resolver... E que são muitos problemas que a gente tem na sociedade, né? Porque esse não é o único problema que a gente tem, né? Infelizmente. Então, assim, você tem uma organização social muito grande, de sério, de fazer isso, ou a gente começa a pensar que, assim, não dá. Aqui, ó. Outro ponto importante, até que ponto se mudarem... até que ponto a fiscalização vai contra a LGPD também, para essas empresas manterem seus dados, o trampo que vai dar isso pros caras gigantes. Nossa, cara, assim... É um bagulho bizarro, né? Tipo, o que é fiscalização, o que vai contra a LGPD, o que é... Sabe, assim... E assim, o projeto de lei, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que é muito triste, tá? Nossa, eu sei que vai jogar um balde de alga fria, eu sei que a notícia é boa, eu não quero ser profeta do fim do mundo, a notícia é boa, o Felca fez um vídeo, gerou a comoção de uma rapaziada ali que não trabalhar, fazer uma lei, botar o pau pra torar, tudo mais. Agora eu vou pra parte ruim, tá? Desculpa, cara. Desculpa, mas eu vou falar uma coisa muito ruim agora, que eu não queria ter que falar. Gente, criar lei no Brasil é muito fácil. Nossa, criar lei no Brasil talvez seja uma das coisas mais fáceis do universo. Assim. Lei no Brasil é criada o tempo todo. E é muito comum as leis serem criadas, principalmente por deputados, senadores, vereadores, porque eles vão fazer justamente algo que é uma medida populista, né? Pô, fiz uma lei aqui, ó. Eu fiz a Lei Felca. Eu sou autor da Lei Felca. E automaticamente o cara ganha um capital social muito grande. Pô, olha aí, mano, o autor da Lei Felca, vou votar nele de novo, vou manter ele no poder. Fazer lei no Brasil é muito fácil. O problema no Brasil é fazer com que as leis sejam aplicadas. Ai, amigo. Aí a gente tá falando de uma parada que é mais difícil. Fazer a lei ser aplicada no Brasil, aí é o bagulho que é complicado. Porque a lei acontecer é fácil. A galera faz. Porque aqui a gente tá num país onde a lei pega ou a lei não pega. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu assisti uma entrevista do Maurício de Souza na década de 80, onde o Maurício de Souza, que é o cara mais chapa branca da terra, assim, pensa um cara que não tem opinião, é o Maurício de Souza, assim, é o cara mais Michael Jordan que existe, né? Republicanos também compram tênis. Que é um cara que é mais chapa branca do universo, assim. Era até zoado pelos amigos dele por ser tão chapa branca, né? Ziraldo aloprava ele por causa disso. Onde ele fala abertamente que o Brasil é o país onde a lei pega ou não pega. Então aqui existe a possibilidade da lei existir. Ah, existe a Lei Felca. Tá. A lei tá lá. Existe lei contra a pedofilia? Existe um monte. Aposto que tem lei contra a sexualização de criança. Um monte. Aposto que tem lei pra criança usar a rede social. Mas quem que vai estar fiscalizando isso? Quem que vai estar lá no dia a dia, vai estar prendendo, vai estar atuando? A lei vai pegar? A lei vai acontecer? E é aquela brincadeira que a gente faz. A lei, amigo, ela existe... As únicas leis que pegam no Brasil é não pagar pensão. Se não pagou pensão, você tá fudido. Você tá fudido. De resto, tudo é altamente interpretativo, amigo. Então, a lei pode virar uma multinha, pode virar uma cesta básica. Quanto tempo que é essa lei? Tipo, de quanto tempo você vai ser preso? Vai pagar serviço comunitário? Vai pagar cesta básica? Então, assim, não é só, tipo, criar a lei. Criar a lei, gente... Pô, a galera comemora, cria uma lei. Tá. E aí? Não, aí é mau trampo. Aí esquece. Não, a gente já criou a lei. Criou a lei, tá ótimo. Vai perguntar pra um policial se não existe lei pra um monte de coisa. Anda na sua cidade, existe lei contra picho. Sabe? E aí? Tipo, você vai ter a lei e mesmo assim ainda vai ter pai usando filho, vai ter pai fazendo isso, fazendo aquilo, tudo mais. O problema é quem que vai fazer
a atuação dessa lei. Quem que vai estar aplicando no dia a dia? Como que vai estar aplicando? Gente, a gente precisa começar a ter uma consciência política que vá além do básico. Vá além do básico. Parem de ser macaco, bonobo, jogando merda no ventilador, achando que é o... Não, mano. A gente tem que ir além. O que o Felca fez é muito importante. A lei existir é muito importante. Mas não pode parar aí. Não pode parar aí. Porque se parar aí, não existe. Acabou. Foda-se. Foi um trampo lá e... Uma galera foi inflamada, ficou briga e foi embora. Sabe? Uma galera foi inflamada, gerou briga, gerou repercussão. Uma galera ganhou view, ganhou like, ganhou um monte de coisa. Beleza? Tá, mas e aí? Como é que você vai aplicar isso no dia a dia? Como é que você vai aplicar isso no cotidiano? Vocês entendem o que eu tô falando? Criar lei Talvez a gente nem precisasse criar lei. Se a gente fosse sentar pra ver... Eu não sou um jurista. Mas se você fosse sentar pra ver como estão as coisas lá... Provavelmente sequer a lei precisava ser criada. Assim, ó, a gente já tem umas 5, 6 leis aqui, ó, que funcionam aqui exatamente porque o Felca tá falando. Pô, é mesmo? É. Pô, legal. Tá, mas e aí? Acho que esse é o ponto que a gente precisa ter sempre, entendeu? Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!